Lucas 9, versículo 57 a seguir. Lucas 9, 57 a seguir. Nessa manhã eu quero pregar sobre o preço do discipulado. Eu quero falar um pouco sobre a diferença de um discípulo para a multidão. E quero crer que você vai sair daqui abençoado por essa palavra nessa manhã. Amém? Amém, meus irmãos? Quando está mais friozinho, o povo fica mais acanhado, né? Vocês estão muito discretos nessa manhã. Dá um glória aí. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 9, 57. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Diz também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E você diz amém por essa palavra. Senhor, fale conosco nessa manhã. Queremos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Quebra agora toda resistência maligna. Quebra agora todo espírito que arrebata para nós, expulsamos desse lugar. E declaramos que a palavra que vai ser ministrada vai alcançar os nossos corações, trazendo transformação, mudança e glorificando o teu santo nome. É isso que nós oramos nessa manhã, em nome do teu filho amado Jesus. E você diz graças a Deus. Meus irmãos, tudo na vida tem um preço. Tudo que você quer tem um preço a se pagar. A vida que você escolher levar, o estilo de vida que você escolher, existe um preço a se pagar. Nada é de graça, nada é. Pastor, e a salvação? Até a salvação alguém teve que pagar o preço. Hoje eu e você não precisamos pagar o preço da salvação, mas Jesus teve que pagar. Então, quando a gente olha para a nossa vida, toda vida que você escolhe ter, você vai pagar um preço, e a vida vai te cobrar esse preço. Quer ter uma vida fitness, bonitinho, arrumadinho, bonitinho, você vai ter uma vida fitness, mas vai ter que pagar um preço muito alto. Vai deixar de comer muita coisa, vai se, é assim ou não é? Vai evitar muitas coisas. Não, pastor, eu quero ter uma vida de luxo, pastor, eu gosto de coisa de luxo, eu gosto de coisa cara. Você pode ter? Pode, é um direito seu, só que você vai ter que pagar o preço para ter uma vida de luxo. Você vai ter que pagar o preço para ter e manter essa vida. Não, pastor, eu quero ser empresário, eu quero ter a minha empresa própria. Então se prepare para pagar um preço que o empresário paga. Não, pastor, eu quero passar num concurso, ficar quietinho, só ganhar o meu. Então pague o preço para passar num concurso, estude, lute, até que você entenda que a vida que você vai viver, você precisa pagar um preço. A primeira coisa que eu preciso entender é: eu não posso reclamar do preço que eu escolhi para a minha vida. Por quê? Porque foi você que escolheu. Ninguém te obrigou a nada, você fez a escolha, onde morar, qual carro andar, qual lugar caminhar, qual restaurante frequentar, foi você que fez essa escolha. Então você não pode agora reclamar do preço que a vida está te cobrando. Quando eu olho para esse cenário, que tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem um preço. Andar com Jesus também tem um preço, ser discípulo de Jesus também tem um preço. Pastor, tem um jeito mais barato de viver com ele? Tem, se chama multidão, é mais barato. Qual é o problema? O problema é único só, o problema é o acesso, o acesso é limitado. Mas quando você paga o preço de ser um discípulo de Jesus, o acesso a ele se torna ilimitado. Você pode escolher, hoje vai andar com Jesus como multidão. O que a multidão faz? A multidão vai quando ele se reúne, vai quando um milagre está acontecendo. A multidão não precisa ser comprometida com nada, se comprometer com nada. É multidão, vem no culto se quiser, se não quiser também não vem, não se compromete com nada, é mais um no meio da multidão. E o acesso, pastor, eu tenho toda hora? Não. Então quer dizer que se eu orar, você responde em todo momento? Não, claro que não. O acesso é diferente, porque quem é discípulo tem acesso a todo momento, mas para ser discípulo tem que pagar um alto preço.
Jesus vai dizer assim que a seara ela é muito grande, a seara e poucos são os ceifeiros. Poucos são aqueles que estão dispostos a trabalhar na seara. Observe, tem muito trabalho, mas tem pouca gente para executar o trabalho. É muita coisa para se fazer, o campo é grande, a colheita é extraordinária, mas é poucas pessoas dispostas a arregaçar a manga e falar: eu vou me comprometer com o reino, eu vou ser um discípulo, porque eu quero viver algo extraordinário com Jesus. O texto em que nós lemos vai falar acerca de 3 candidatos ao discipulado. 3 pessoas que querem se tornar discípulos de Jesus. Eles querem andar com Jesus, caminhar com Jesus. Eles querem ter um livre acesso a Jesus. Eles querem ter um acesso ilimitado a Jesus. E por fim, nós vamos ter um diálogo aqui onde eles vão falar com Jesus, Jesus vai responder, e nós vamos ver o preço desse discipulado. Como é, pastor, por que às vezes eu estou na igreja, eu sinto que eu oro, não tem resposta? É porque você não se posicionou como um discípulo, você se posicionou como uma multidão. Você não se posicionou como alguém que quer pagar um preço para estar ao lado de Jesus. Não estou falando de salvação, para salvação fique em paz, salvação é só receber, confessou, creu, recebeu, ninguém toma de você, mas estou dizendo de acesso, estou dizendo de intimidade, de relacionamento, é você falar e Jesus responder, é você pedir e Jesus dizer acerca daquilo que você está pedindo, é muito diferente. Então, nesse texto nós vamos ler, tem 3 discípulos, aspirantes a discípulos de Jesus. A Bíblia vai dizer lá em Mateus, 8, do 19 ao 22, que quando Jesus está nessa situação do texto que nós lemos, havia uma multidão de pessoas. Jesus separa agora alguns da multidão e fala: vamos para o outro lado da margem. Lê comigo Mateus capítulo 8, 19 ao 22, vamos ler a palavra de Deus. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Volta para o 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Deixa aí. A Bíblia diz que Jesus está numa situação, num cenário onde tem uma multidão à sua volta. Ele agora olha para a multidão e começa a separar alguns para atravessar para o outro lado com ele. Pessoas que vão ser aspirantes a ser discípulo de Jesus, pessoas que vão caminhar com ele, vão se identificar com ele, vão pagar um preço para estar ao lado dele. Então é bem normal que você vai ver pessoas que vêm para a igreja, mas não pagam preço. Pessoas que vêm para a igreja porque acostumaram a vir para a igreja, se tornou um religioso. Domingo é dia de ver Deus, ele tem até a roupa de ver Deus. Então ele acostumou a estar nesse ambiente, mas ele não tem comprometimento com nada. Ele não veste a camisa de nada, ela não se interessa por nada, ele não se interessa por nada e fala: não, eu só quero servir a Deus do meu jeito. Deus respeita, Jesus respeita isso, só que ele te classifica como multidão, ele não te classifica como discípulo. Se você quer ser um discípulo, você precisa agora atravessar para o outro lado da margem e pagar um alto preço para se estar com ele. Fala com o seu vizinho: Jesus te chamou para ser um discípulo dele. Dentro disso, quando eles vão, Jesus separa alguns da multidão, a multidão fica aqui, os discípulos vão para o outro lado, os discípulos vão além. Olhe para mim, discípulo sempre vai além. Vou de novo, discípulo sempre vai. A multidão tem uma limitação, mas discípulo sempre vai além. Jesus separa os discípulos e fala: nós vamos além, nós vamos para o outro lado da margem. E quando eles estão indo, começa o diálogo desses 3 discípulos. O primeiro vai dizer assim para Jesus, olha o que está escrito em Lucas 9, 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. O primeiro olha para Jesus e ele fala assim: Jesus, eu vou te seguir. E aonde o Senhor for, aonde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Aonde o Senhor quiser, eu vou. Jesus olhou para ele e percebeu que ali estava faltando alguma coisa. O que estava faltando, pastor? Objetivo. Não tem como seguir a Jesus sem ter um objetivo claro. Essa história de falar aonde o Senhor for, eu vou também, é mais ou menos aquela história que alguém fala assim: tamo junto, viu? Pode contar comigo, estamos juntos. Esse estamos junto é aquele que não vai, é aquele que não aparece, é aquele que não te ajuda, é aquele que te abandona na hora que você mais precisa. Ele fala assim: ó, estamos juntos, conta comigo, hein? Vai ter um evento, conta comigo, estamos juntos, hein? Na hora que acontece o evento, ele não está, ele não participa, ele some, ele não atende ligação. Assim é esse discípulo. Quem ouviu falou: que coisa linda, hein? Ele falou que aonde Jesus foi, ele vai também. Quem olhou de longe falou assim: que coisa linda. Aí Jesus falou assim: isso não é lindo não, isso é alguém que não tem objetivo.
objetivo. Isso é alguém que não está disposto a pagar um preço, porque não sabe para onde quer ir, não sabe onde quer chegar, não sabe o que estabelecer, então ele não quer pagar um preço, ele está só mostrando de bonito para quem está perto. Está cheio de gente na igreja assim, olha, conta comigo, hein? Vamos contar, conta comigo que eu vou estar lá presente, olha, pode ter certeza que eu não vou faltar. Quando você pergunta, cadê a pessoa? Cadê? Porque multidão, né? Ele não tinha agora um objetivo claro, e tudo que Jesus quer de você é um objetivo. Para com o seu vizinho, Deus quer de você um objetivo claro do que vai acontecer na terra. E está cheio de pessoas que querem seguir Jesus sem ter um objetivo. Mas olha a resposta de Jesus. Primeiro, ele diz assim, ó: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Espera aí, parece desconexa a fala de Jesus. O rapaz fala, aonde o Senhor foi, eu vou também. Ele diz assim, ó, raposa tem covil, a ave tem ninho, mas eu não tenho. Observe que ele usa a expressão ter. A raposa tem, a ave tem, mas e Jesus? Não. Observe, Jesus está falando que você não entendeu, é que você está procurando em mim algo que o mundo já pode te entregar, então não procure em mim aquilo que já tem no mundo. Eu vou melhorar para você entender. Discípulo não pode ficar preocupado com aquilo que o mundo quer te oferecer, porque se você quer as coisas do mundo, então fica lá no mundo, porque o que o mundo tem, Jesus não tem, mas o que o reino tem, o mundo não tem. Jesus está dizendo, olha, eu não vou mudar para agradar você. Se você quer ter, talvez esse não é o seu lugar, mas se você quer ser, esse é o lugar que você vai estar comigo. Tem gente que confundiu a igreja, ele vem para Deus dar, porque ele quer ter, mas nunca falou, Jesus eu quero ser, Jesus eu quero ser. Ei, Jesus não está preocupado em te dar, em fazer você ter, Ele quer fazer você ser um filho verdadeiro na presença dEle. Tem muita gente preocupada só em ter. Eu vou lá na igreja para ter, eu vou lá porque lá eu vou ter. Eles falam assim, não, você não entendeu o ambiente. O que você quer, o mundo já te entrega. Você quer carro novo? Fica no mundo, trabalha no mundo, o mundo te entrega um carro novo. Você quer uma casa nova? Fica no mundo, trabalha no mundo, o mundo te entrega uma casa nova. Agora você quer uma vida restaurada, você quer uma vida cheia do Espírito Santo, você quer uma vida eterna, aí o mundo não consegue te dar. Você vai ter que abrir mão daquilo que você quer ter, para receber aquilo que Jesus fará você ser. Não confunda o ambiente. Esse primeiro rapaz confundiu o ambiente. Ele pensou que ser discípulo de Jesus era ser discípulo para ter as coisas. Eu vou ser discípulo para ter, porque agora eu vou ter. Jesus, você não entendeu. Quando você vir para mim, você vai entender que eu não tenho. Vai dar problema, hein? Olhe para cá. Por isso que muitos estão frustrados dentro da igreja. Muitos estão desanimados dentro da igreja, porque prometeram para você que se você vier, você vai ter. Jesus falou que você quer ter, o mundo já te entrega. Eu vou te entregar aquilo que o mundo não é capaz de te oferecer. Deus falou assim, a raposa tem, a ave tem, mas eu não tenho. Ele estava dizendo, eu não tenho um lugar fixo para ficar. Eu vivo na dependência do meu pai. Aonde meu pai quer que eu vá, eu vou. Aonde é que eu me estabeleça, eu me estabeleço. Eu estou no centro da vontade do meu pai. O primeiro discípulo falou assim, eu quero seguir, mas não tinha objetivo. Está cheio de gente que quer, mas não tem objetivo. Vem para a igreja, daqui a 2 anos, eu cansei, vou sair da igreja, porque não tem objetivo. Você entrou aqui sem ter um objetivo, e a falta de objetivo vai afastar você de Jesus, ao invés de unir você a Jesus. Agora quando você entra no objetivo, Senhor, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu quero fazer, Ele fala, agora vem andar comigo, porque eu vou te levar até esse lugar que você estabeleceu. Tem alguém comigo nesse lugar? Jesus vai continuar, tem um segundo aspirante a ser discípulo, e ele vai dizer, a Bíblia diz assim, que o próprio Jesus vai chamá-lo. Diferente do primeiro e do terceiro, o segundo, o próprio Jesus vai chamá-lo. Jesus vai falar com ele. Quem olha para a situação, para esse contexto, fala, Jesus puxou o saco do segundo. Eu tive que me apresentar, o terceiro teve que se apresentar, mas o segundo, Jesus foi até ele e falou, ei, vem cá, segue-me. Olha o que Jesus disse para o segundo. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Olhe para cá. Jesus foi até o outro, porque Jesus sabia que havia uma dor
Uma dor que as pessoas talvez que estavam em volta não conheciam. Tem pessoas que Jesus vai até eles, sabe por quê? Porque existe uma dor. Existe uma dor que talvez eu não conheça, você não conheça. E Jesus preparou esse cenário, esse ambiente para falar assim: deixa que eu vou de encontro a ele, deixa que eu vou de encontro a ela, porque ela está passando por uma dor, que se depender dela, ela não vai ter reação diante daquilo que eu quero fazer na vida dele e na vida dela. É por isso que tem hora que Deus nos levanta, nos direciona a certas pessoas, para a gente ajudar de mais perto, para estar mais colado. Aí você fala assim: o pastor é puxa-saco de fulano, o obreiro é puxa... Não, é porque Deus sabe a dor que o outro está enfrentando e precisa de uma ajuda. Jesus viu a dor e falou: olha, ele acabou de perder o pai, eu preciso ajudar. Então Jesus não esperou ele ter a decisão de falar: eu vou te seguir. Jesus falou assim: segue-me. Só que quando Jesus chama, ele vai dar uma resposta para Jesus. E a resposta é: Senhor, deixa que o primeiro eu vá enterrar o meu pai. Aqui parece que é plausível a justificativa dele. Quando você lê o texto, parece que está tudo certo. Poxa, é muito justo isso. Ele quer enterrar o pai dele antes de seguir a Jesus. Quem concorda que isso é plausível? Você não concorda com nada? Pastor, nem sei o que eu estou fazendo aqui hoje. Você está comigo aqui de manhã? Aleluia, glória a Deus. Quem concorda que falar com Jesus que vai enterrar o pai para depois seguir é algo normal, é algo plausível? Quem acha? Não parece justo? Só que o problema não é o que ele vai fazer, é como ele vai fazer. Escute. Ele diz para Jesus assim: Jesus, deixe que primeiro, fala comigo, primeiro, eu vá enterrar o meu pai. A expressão primeiro aqui é próton no grego. Essa expressão tem 3 significados. 3 significados. Primeiro, posição, influência e honra. Ele está dizendo: na minha lista de prioridade, o Senhor não está em primeiro lugar. Na minha lista de prioridades, Senhor, o Senhor não está em primeiro. Eu já tenho uma prioridade maior que o Senhor, que é enterrar o meu pai. E o meu problema, e o seu problema, é quando eu coloco na minha lista de prioridade os meus sonhos primeiro do que servir a Jesus. Jesus não tem nada contra os seus sonhos e os seus projetos. Ele quer realizar os seus sonhos e os seus projetos. O problema é quando a minha lista de prioridade, ele não é o primeiro. E eu aprendo com esse texto: se ele não for o primeiro, ele não vai ser o segundo. Ele não vai ser o terceiro. Ele não vai ser, ele simplesmente não vai estar. Eles tinham atravessado para o outro lado. Eles tinham o quê? Ele falou: deixa eu voltar e lá enterrar o meu pai primeiro. Ele falou: porque eu preciso honrar mais o meu pai. A posição do meu pai é mais importante que o Senhor nesse momento. Eu preciso agora fazer isso e o Senhor depois. Aqui está um problema do discipulado. Qual é? Quando eu venho para a igreja e falo com Jesus: Jesus, eu quero até te seguir, mas enquanto eu não casar, eu não vou te seguir. A sua lista de prioridade mudou. Jesus, eu quero até ser fiel ao Senhor, mas enquanto o Senhor não abrir aquela porta de emprego, eu não vou ser. A sua lista de prioridade mudou, então ele não está mais contigo. Aí Jesus vai dar uma resposta para ele. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus estava dizendo para ele assim: presta atenção, eu não estou te chamando para você ficar paparicando morto, cuidando de quem está morto. Eu te chamei para pregar o reino de Deus, a boa notícia, que pega quem está morto e ressuscita. Eu te chamei para me seguir, porque eu vou colocar uma palavra nos seus lábios, ainda que tenha morte. Se você tiver fé, você vai declarar, e aquilo que era morte vai se tornar em vida. Mas eu tenho que ser o primeiro lugar na sua história. Jesus trouxe alguém nessa manhã para dizer: sabe por que eu não movimentei a tua vida? Sabe por que eu não mexi na tua história? É porque você ainda não me colocou como prioridade. Você não me colocou como primeiro. Quando você me colocar como primeiro, a prioridade, se prepare, todos os teus sonhos vão se tornar uma realidade, porque eles não estarão à minha frente. Pelo contrário, eu e você vamos realizar juntos. Me ajude a pregar, fala com o vizinho, fala assim: vamos mudar a lista de prioridade.
Seu dinheiro não é mais importante que Jesus. Sua família não é mais importante que Jesus. Seu filho não é mais importante que Jesus. A sua empresa não é mais importante que Jesus. Então para de colocar essas coisas na frente e começa a colocar Jesus na frente e falar: se Jesus está na frente, vai dar tudo certo. Se Jesus está na frente, ainda que a morte chegue, Ele me chamou para pregar o reino de Deus. Irmão, eu não sei se você sabe o que é reino. Reino é basileia, poder real, realeza, governo, domínio. Ele fala assim: quando você pregar, o governo vem para a tua mão, o domínio vem para a tua mão. Tem gente que por causa de prioridade não tem mais governo, não tem mais domínio, tudo você perdeu o controle. Mas Jesus está te chamando assim: me coloque em primeiro lugar e se prepare, porque eu vou estabelecer governo, eu vou estabelecer reino. Levante as duas mãos aos céus por um instante, peça a Ele, fala: Jesus, eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu querer, faça em mim a tua vontade. Fala comigo, lista de prioridade. O que tem sido a sua prioridade no dia a dia? Pastor, eu tenho que lutar muito, porque eu tenho que pagar conta, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar boleta. Então prepara, você vai trabalhar muito mais se você colocar Jesus em primeiro. Honrar Jesus. Pastor, como assim? Mateus 6,33, leia comigo. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão Se você voltar ao texto, você vai descobrir que comer, beber e vestir, Ele acrescenta para quem está buscando o reino em primeiro lugar. Se você ainda ora: Senhor, me dá aquela roupa, Senhor, ainda traz aquela comida, você não entrou no reino de Deus. Porque quem está no reino de Deus não perde tempo orando para essas coisas, porque o Pai que está cuidando de você sabe que você precisa de todas elas. Ele está dizendo: se você está no meu reino, fica em paz, fica tranquilo, nunca vai faltar o que comer, nunca vai faltar o que beber, nunca vai faltar o que vestir, todas elas serão acrescentadas. Você não está nem pedindo e está chegando, você não está nem esperando e está acontecendo. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Quando Jesus for o primeiro lugar, meu irmão, até o que você não pediu vai vir parar na palma das suas mãos. São quantos candidatos? 3. A gente viu 2. Vamos para o terceiro? Eu termino. Pastor, já é só isso? Só isso. É só isso. Olha o terceiro. Disse também outro. Ele estava na mesma reunião. Se fosse culto, era o mesmo culto. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Gente, espera aí. Uma acabou de pedir para enterrar o pai, e Jesus falou não. Ele está no mesmo culto, na mesma reunião, e o outro está pedindo algo semelhante. Deixa eu ir lá despedir, o povo está na minha casa. Parece que ele não prestou atenção aonde Jesus inseriu ele. Tem gente que está assim, não prestou atenção no ambiente que Jesus te colocou. O nível do sarrafo aumentou. A comida não é papinha, mas está pedindo papinha. Fala assim: calma, eu tenho mocotó para você, não entendeu? Está aqui dentro pedindo algo que Jesus não quer te dar mais, não quer te entregar mais. Ele, só que esse aqui é esperto. Esse aqui é o quê? Se atente agora porque eu vou te falar. O que ele usa é uma arma. Como assim, pastor? Como ele viu que o outro não deu certo para enterrar, ele falou: eu quero ver ele negar esse pedido agora. Senhor, eu só vou lá em casa despedir dos da minha casa, da minha família. O senhor não pode negar isso, porque eu tenho respaldo bíblico. Eu tenho o quê? Ele estava lembrando de uma história. Que história? Elias e Eliseu. Lembra quando Elias passou? Jogou a capa sobre Eliseu? Eliseu falou assim: eu entendi o que aconteceu. Me permita somente ir na minha casa e despedir da minha família. Elias permitiu? Sim ou não? Sim ou não? Você está com dúvida? Sim ou não? Sim. Elias permitiu. Então Eliseu foi lá, despediu de todo mundo e voltou até Elias. Só que Jesus, quando olhou para a situação, vai dar uma resposta para esse homem. E olha a resposta que ele dá: ninguém que lança a mão do...
Observe que Jesus vai tocar no ponto que ele está dizendo. Ele citou algo de Eliseu. Com o que Eliseu trabalhava? Com arado. Aí ele fala assim, ninguém que lança a mão do arado é apto, é digno de olhar para trás. Ele falou, você que lançou a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. Ele está dizendo assim, o Eliseu tinha estrutura para ir se despedir e voltar, mas eu conheço você e sei que você não tem estrutura. Se você for, na hora que vê a mamãe doente, você fala assim, eu não posso mais mexer no reino, porque mamãe está doente. Quando você olhar o papai passando dificuldade, você fala assim, ai, meu papai está ruim, tadinho, eu não posso agora ajudar o reino, minha família está destruída, eu não posso. Aí ele falou assim, você não tem estrutura para voltar. Não é porque deu certo para um que vai dar para você também, não, pastor. Meu amigo foi para a faculdade, estudou 4 anos, permaneceu crente, só que você não tem a mesma firmeza que ele. Então para você, Jesus falou assim, não, você não pode voltar. Se quiser agora, vamos embora, porque eu estou te chamando é agora. Não dá tempo para te esperar, não dá tempo para esperar você com seus caprichos. Eu estou te chamando é hoje e agora. Se você quiser voltar, volta, mas saiba, quando você vier de novo, eu não estarei mais aqui te esperando, porque o reino não para, a obra não para. Eu estou te chamando para avançar. Eu não te chamei para olhar para trás, eu não te chamei para ficar preso ao passado, eu te chamei para te projetar ao seu futuro. Jesus trouxe alguém hoje para dizer, meu filho, vamos, porque não dá tempo mais de voltar lá atrás, não dá tempo mais de ficar focado lá atrás. Agora é hora de avançar, agora é hora de avançar. Eliseu tinha estrutura, Eliseu tinha o quê? Para voltar, se despedir do pai, da mãe, da família, largar a herança, largar prazer e voltar para o chamado. Mas tem gente que não tem estrutura. Aí sabe o que Jesus fala para você? Não. Para você? E é tão bom, porque o não de Deus também é uma resposta. O não de Deus também é Ele falando, eu conheço você, sei a sua limitação, e você não pode viver aquilo que Eliseu viveu. Para você é não, você não pode voltar lá atrás, você não pode retroceder. Para você é não, para você é a porta fechada, para você o deserto está sem caminho. Tudo que Ele está fazendo é para não te perder. Fala com o seu vizinho, o não de Deus é para não te perder, porque Ele conhece a tua estrutura. Se aquela porta se abrisse, meu irmão, talvez você não estaria aqui hoje. Se o salário que você quisesse ganhar, talvez você não estaria aqui nessa manhã honrando a Deus. Talvez se você estivesse numa mega empresa, talvez essa manhã você não estaria aqui clamando e falando, Senhor, o Senhor é tudo para mim. Ele conhece a tua estrutura, e por causa da tua estrutura Ele falou, não, porque ao invés de te dar coisa e te perder, eu prefiro negar coisas para você e te ganhar. Eu não vou te perder, porque você vai ser um discípulo, vai me seguir e vai ser projetado para tudo aquilo que os céus têm para a tua vida. Fala comigo, o discipulado tem um preço. O discipulado tem um preço a se pagar. Eu preciso que você entenda que ser multidão é muito fácil. Vir para a igreja como multidão é muito fácil. Só que tem um porém. Talvez você no meio da multidão vai precisar de um milagre, e o milagre não vai chegar. Você vai precisar de uma resposta, a resposta não vai chegar. Mas agora, quando você se torna discípulo, o acesso é livre. O acesso é livre. Mas para ter o acesso livre ainda é necessário pagar um preço. Pastor, qual é o preço que eu tenho que pagar? Qual que é o preço do discipulado? Deixa eu ler com você Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27, e a gente ora. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, tem uma tradução que diz, amar mais ao seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu? Para aí, primeira coisa, Ele está dizendo, se você ama a sua família, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu filho mais do que eu, ama a própria vida mais do que eu, você não pode ser o meu discípulo. Um dia disseram para Jesus assim, Jesus, teus irmãos estão te chamando lá fora, tua mãe, teu pai, sabe o que ele falou? A minha família não está lá fora, a minha família está aqui dentro. Ele está falando da família real, a família que tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que vai para o mesmo lugar, viver no mesmo ambiente. Segundo, 27, coloca para mim. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pastor, qual que é o preço do discipulado? Pelo menos 2.
Qual que é, pastor? Primeiro, Ele precisa ser a primícia da sua vida. Ele precisa ser o centro da tua história. Tudo tem que girar em torno de Jesus. Tudo tem que ser para a glória de Jesus. A sua vida não pode funcionar sem Ele estar em primeiro lugar. Se a sua vida funciona sem Ele estar em primeiro lugar, saiba, Ele não está naquele lugar. Ele já te deixou faz tempo, te abandonou faz tempo. Jesus precisa ser o primeiro na tua história. E a maior dificuldade que nós temos é colocar Ele em primeiro lugar. Porque a gente coloca tudo na frente de Jesus. A gente coloca tudo na frente de Jesus. A gente coloca recurso, família, tudo a gente coloca na frente de Jesus. Prazeres, sonhos, desejos, tudo na frente de Jesus. Eu falo assim, eu não sirvo para ser o segundo, ou eu sou o primeiro ou não estarei contigo. O primeiro preço de um discipulado é Jesus ser o centro da tua vida, Ele ser o primeiro em tudo, Ele ser a primícia, Ele ser aquele que vai ser honrado em todos os momentos, em tudo que você fizer. Segundo preço do discipulado qual é? Eu preciso aprender a me sacrificar por amor a Jesus. Aqui quando ele fala carregar a sua cruz, ele está falando de algumas coisas. Primeiro, disciplina, investir tempo, investir recursos. Você precisa se sacrificar em prol daquilo que está em primeiro lugar na sua vida. Se a sua vida é cristã, você não investe tempo, não tem disciplina, já não ora, já não lê mais Bíblia, já não tem devocional mais, já não permite mais você ter aquele momento de comunhão com Deus, saiba, você não é um discípulo. Saiba, você não está pagando um preço para se tornar um discípulo. Se você não tem investido tempo na presença do Senhor, não tem investido dinheiro no reino dEle, saiba, você não é um discípulo. Você no máximo vai ser uma multidão. Pastor, e qual é o problema de ser multidão? Simples, meu irmão. A multidão tem acesso limitado, mas o discípulo ele tem livre acesso, é ilimitado. Todas as vezes que um discípulo chegou diante de Jesus e pediu algo, Jesus liberou sobre ele. Um dia eles chegaram em um ambiente e falaram, Jesus, estão cobrando imposto aí, o que a gente faz? Ele falou, vai lá, pega na boca de um peixe, o que vai estar na boca do peixe, paga o meu e paga o seu, porque enquanto eu vou o centro da tua vida, eu sou o provedor da tua história, não vai faltar, eu vou cuidar de você. Um dia ele chegou dentro da casa da sogra de Pedro, a mulher estava enferma, com febre. Jesus chegou e falou, a cura está chegando neste lugar, porque quando é discípulo, meu irmão, a história muda, a história muda. Eu vim profetizar que você não vai ser mais um no meio da multidão, você vai ser um discípulo a qual Jesus vai conhecer a tua voz, a qual Jesus vai te responder todos os dias, todos os dias. Fica de pé. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. São tantos que estão olhando para trás, são tantos que estão desistindo, são tantos que estão abrindo mão de colocar Jesus em primeiro lugar. Pastor, minha empresa, pastor, se eu não trabalhar, eu não consigo pagar a conta, vai continuar assim. Desculpa, eu preciso falar para você a verdade. Pastor, eu estou tentando produzir, mas não consigo. Claro, Ele não é o centro, Ele não é o primeiro na sua vida. Todo mundo fica sabendo se antes você comunicar aquele que é o principal. Você coloca no Instagram, você coloca no Facebook, quando tem a capacidade de dobrar o joelho e falar com aquele que te deu o milagre, te entregou a bênção. A semana passa e fala, estou na correria danada, eu não consegui orar, eu não consegui ler Bíblia, eu não consegui fazer nada. Por exemplo, a gente começou sexta-feira um propósito de 21 dias. A liderança 7 dias, cada líder. E eu falei, se algum quebrar, eu não posso deixar o propósito quebrar. Eu vou fazer 21 dias. Jejum, oração e leitura da Bíblia. Para quê, pastor? É pagando um preço para que no dia do evento, inflame, algo diferente aconteça nesse lugar. Porque ele falou, para a salvação você não precisa pagar preço mais. Eu paguei. Eu quitei, a dívida foi paga. Mas agora, se você quer algo sobrenatural, meu filho, você precisa se submeter a um preço. Qual vida você quer? Uma vida de natural? Uma vida de vir para a igreja e todo culto ser natural para você? Todo culto ser o mesmo para você? Todo culto você entra, conversa, mexe no celular, sai mascando chiclete, vai embora e nada muda? Você quer o mesmo culto, todo culto, domingo assim, quarta assim? Ou você quer um culto diferenciado? Ou você quer viver algo sobrenatural da parte de Deus? Você quer ser só mais um no meio da multidão?
Ver a mulher do fluxo de sangue ser curada e você só, meu Deus, ele está aqui, aleluia, e com você mesmo nada acontece. Você quer ser só mais um no meio da multidão, aonde tudo muda em volta todo, mas você nada acontece, nada muda. Tem alguém crescendo do seu lado que colocou Jesus em primeiro lugar, e você do lado dessa pessoa não consegue crescer, não consegue avançar e falar, Jesus tem seus preferidos. Não, Jesus tem aqueles que estão dispostos a pagar um preço. É necessário pagar um preço. Talvez falaram com você, agora você precisa fazer mais nada para a salvação, mais nada. Mas se você quer poder, preço. Quer glória, preço. Quer sobrenatural, tem que pagar um preço. 120 ficaram reunidos, até que do alto desceu o Espírito Santo. Jesus fala para o terceiro assim: aquele que lança a mão do arado não é digno de olhar para trás. Não é digno de olhar. Ele estava dizendo, olha, o que aconteceu com Eliseu, de voltar, despedir da família, porque ele tinha estrutura. Mas quando eu olho para você, você não tem estrutura. Agora tem uma coisa que aconteceu com Eliseu e com Elias, que eu ainda posso liberar sobre você. O mesmo fogo que guiou Elias, a mesma unção que guiou Eliseu, isso eu posso liberar sobre a tua história. E nessa manhã nós estamos aqui para viver algo novo de Deus, para viver algo novo do Senhor. Hoje encerra um mês e amanhã começa um novo mês. E essa palavra hoje ela é pontual, porque amanhã eu não quero ser o mesmo de hoje. Amanhã eu não quero repetir os erros que eu cometi hoje, que eu cometi ontem. Eu não quero ficar olhando para trás e falar minha referência está atrás. Não, minha referência está na frente. Talvez Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer, hoje não é dia de voltar. Eu sei que você ama sua casa, sua família, mas é dia de você colocar Jesus no centro e falar, Jesus, eu estou contigo para o que der e vier. Eu tenho um objetivo, qual é? Se preciso for, eu vou morrer pelo reino, eu vou morrer pelo evangelho, mas eu não vou negar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Feche os teus olhos nessa manhã. Talvez te ensinaram que é só vir para a igreja que a coisa vai acontecer. Não é, meu filho, tem que pagar um preço. Talvez te contaram que é só vir para a igreja que a restauração vai se manifestar. Não é, tem que pagar um preço. Tem que pegar uma cruz e carregar. Tem que pegar uma cruz e carregar. Tem que ter vida de oração. Tem que ter intercessão, tem que ter clamor, tem que ter jejum. Se você quer algo sobrenatural, então se mova em direção ao sobrenatural. É por isso que está escrito na palavra do Senhor: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Dá um passo, se mova em direção ao céu. Se permita viver o sobrenatural de Deus. Fala, Deus, eu estou cansado daquilo que é natural, eu quero viver algo sobrenatural contigo. O mês de setembro vai começar, eu não quero viver o que eu vivi em agosto, eu quero algo sobrenatural. Eu quero entrar no culto e ser tocado, eu quero entrar no culto e falar em línguas, eu quero ser visitado pelo teu fogo, pelo teu poder, eu quero poder expulsar demônios, curar enfermos, profetizar, liberar a palavra. Eu quero viver a tua vontade. Peça a Ele e fala, eu quero ser um discípulo, eu quero pagar o preço, me ajuda.